Bom, eu e o Matheus, a gente se conheceu em Divinópolis, no Happy Holly. Que é o Festival das Cores. E era uma festa que começava 2 horas da tarde. Foi no dia 11 de abril de 2015. É uma festa de postos coloridos, de muita música eletrônica, mas que tinha muita gente novinha. E como era um festival de cores, assim, a gente recebia alguns pacotinhos de pó colorido e em certos momentos da música eletrônica a gente jogava o pó pro alto. Então já tinha passado mais ou menos umas 2, 3 horas de festa, o pó já não estava nem colorido mais, já estava todo cinza, um trem tudo horroroso. E uma sujeira danada, depois que a gente joga o colorido mesmo, fica por pouco tempo. Diz o Matheus que notou meu sorriso no meio daquela sujeira toda, estávamos os dois imundos mesmo, e veio conversar comigo. Aí eu olhei assim bem na frente, devia estar uns 10, 15 metros assim no meio da multidão, eu vi um sorriso. Era a única coisa branca que eu conseguia ver, porque o resto era tudo preto, já estava de noite, escuro. Aí eu falei assim, não, vou lá nela. Aí eu fui, andei na direção dela, cheguei e comecei a conversar. Perguntei o nome, o que ela fazia. Eu falo que ele teve sorte, que era uma festa que tinha muita criança, muita gente novinha, que eles liberaram a partir de 16 anos. Porque ele é um pouquinho mais novo que eu e geralmente eu não daria muita oportunidade. Mas tinham 2 amigas nossas comigo. E elas estimularam, não, Cândido, o que tem? Vai, conversa com o menino. Então eu vi ela pequenininha, e eu pensei que ela tinha no máximo uns 16 anos. Aí ela falando comigo, eu faço medicina. Eu tô assim, não, então ela deve ter uns 18, né, já para estar na faculdade. Em 2015, então, eu já estava no 10º período da faculdade, já morava em Divinópolis há alguns anos. E o Matheus já morava lá há mais tempo ainda com os pais dele. Aí, quando ela foi falar comigo que estava no 10º período, aí eu pensei, quantos anos você tem? Aí que eu veio saber que ela era mais velha que eu, já estava com 22, 23 anos. Na época eu com 21. Eu falo que foi o momento certo que a gente se conheceu. Talvez se a gente tivesse conhecido no início da minha faculdade, a gente não teria ficado junto. Mas foi bastante bacana essa nossa história. It's your love, I know, that gives me strength. Quando eu conheci a Cândida, foi conhecendo ela cada vez melhor e vi assim que ela era uma pessoa bacana e tinha assim umas qualidades que eu queria para uma namorada, né, para uma esposa, né, para uma mãe dos meus filhos. E aí depois, nessa ocasião, apesar da minha faculdade ser em Divinópolis, eu estava fazendo um internato de obstetrícia em Belo Horizonte, mas ele pegou meu contato, a gente foi conversando no WhatsApp, e aí a gente acabou saindo outras vezes quando eu vinha de Divinópolis. Eu queria uma coisa mais séria com ela. E cheguei um dia, a gente já estava saindo um tempo, a gente se encontrava praticamente todo final de semana, a gente já saía, ia comer alguma coisa. E aí num dia, era véspera de eu viajar de férias, a gente foi numa festa de novo, na Lux, que era uma boate de Divinópolis, já até fechou. E num determinado momento lá, eu falei com ela assim, eu quero namorar com você e tal, o que você acha? E aí nesse dia o Matheus me pediu em namoro a primeira vez. E ela achou que era brincadeira. Mas na verdade assim, depois ela me contou que não é que ela achou que era brincadeira, é que ela não estava querendo, ela estava esquivando. Então ela não falava nem que sim, nem que não. Só que eu ia entrar de férias, eu estava resolvendo ainda que passo que eu ia dar nesse relacionamento. Eu não esperava o pedido naquele momento, eu achei que ele ia pedir depois. This is the start of something beautiful. With you by my side, there's no place that we can go. This is the start of something beautiful. When the wind moves along your face, it captures it. Aí eu meio que despistei, fingi que eu não entendi o que ele tinha me pedido.
Que ele falou assim, e que dia que eu vou poder ir conversar com o pai dessa moça e tal. Aí eu dei uma despistada, só que depois na hora que ele foi me deixar em casa, ele me perguntou, ei, eu posso falar com os meus amigos se a gente tá namorando? Eu fui e falei com ela, não, então vamos namorar e tal. Ela, não, depois das férias eu te falo. Aí eu pressionei ela um pouquinho, eu falei, não, vamos antes e tudo mais. Mas aí ela falou que eu tinha que vir aqui em Barbacena para pedir os pais delas. Aí eu tive que falar assim, filha, olha, eu preciso pensar, vou falar com os meus pais, e foi assim. Aí eu fui para casa no dia seguinte, conversei com os meus pais, falei como que ele era. Aí eles concordaram da gente namorar. Até que com muito custo, depois de um tempo, ela me chamou para mim vir em Barbacena, porque ela ia entrar de férias. As férias de faculdade. E nas férias dela, ela vinha passar com os pais dela. E coincidentemente, a irmã dele estava mudando para Barbacena naquele mês, as minhas férias. Então ela veio para Barbacena de mudança no dia 3 de julho de 2015 mesmo. E trouxeram o Matheus. Aí eu vim, conheci os pais dela, pedi para namorar e a gente começou a namorar desde então. Aí eles pararam direto lá em casa e aí que ele fez o pedido oficial para os meus pais, com a família dele por perto, e foi muito bacana. Ele pediu de um jeito muito carinhoso, contou da história dele, de onde que ele era, onde que ele tinha morado, e falou com os meus pais que um dia me conheceu e meus pais deixaram, né? Deram as recomendações de sempre e desde então estamos namorando. Nosso namoro foi uma época muito boa. Nosso primeiro ano, eu morava em Divinópolis ainda, quase toda a parte dele, então foi uma época que eu fiquei muito próxima da família dele, dos pais dele, a irmã mais nova, que é a Karen, que mora lá, porque a mãe dele fazia uma coisa gostosa, Cândida, vem almoçar aqui hoje, e eu morava até relativamente próximo, era 10 minutos da casa dele, então foi uma fase muito boa. O nosso namoro foi, assim, pra mim eu achei muito bom. E pelo jeito ela tá casando comigo é porque ela gostou também. E aí a gente começou a namorar em julho. Quando foi em maio, mais ou menos, eu mudei de Divinópolis, que eu fui pro internato rural. E depois a gente nunca mais morou na mesma cidade. Então assim, primeiramente ela morava em Divinópolis. Então, quando eu ia pra faculdade, na volta era caminho da casa dela. Então, de vez em quando, depois da faculdade, eu passava lá e encontrava com ela, a gente conversava um pouco. Até que, quando ela mudou para... Acho que primeiro ela mudou para Joatuba, porque ela precisava de passar algumas coisas na faculdade, o internato, né? Não tinha formado ainda. Mas isso, de certa forma, foi bom para o nosso relacionamento. A gente viu que o sentimento era verdadeiro mesmo. A gente continuou muito próximo. No início, a irmã dele ainda morava em Barbacena, então ele vinha, ficava na casa da irmã dele, ficava lá em casa um pouquinho também. Apesar da gente ter namorado um pouco à distância, mas eu acho que a distância assim foi relativamente curta, né? Porque todo final de semana a gente se encontrava, quando era muito era em 2 semanas, a gente praticamente nunca passou um mês sem se ver. E depois a Karina saiu de Barbacena também, mas eu fiquei um período morando em Barbacena, então ele estava muito presente, depois eu fui para BH. E a gente, né, foi se ajeitando para a gente se ver sempre. Eu falo que assim, no meu período da residência, que é um período muito puxado, muito cansativo, ele é uma pessoa super disponível, sempre que eu preciso dele ele está presente, sempre é um super companheiro que sempre me acompanha. Então assim, foi bem bacana, a distância não atrapalhou a gente. O amor só foi crescendo cada vez mais, então isso aí distância não é um empecilho. I look up to the sky, I can hear you singing over me through the fire and the flood. I know that I am loved, I can hear you singing over me.
nossas famílias têm uns princípios muito parecidos de criação, de pensar em casamento, em ter filhos, formar uma família. Então eu falo que assim, já tem um bom tempo que eu e o Matheus a gente se pedia em casamento todo dia. Todo dia a gente falava, quer casar comigo? Casa comigo. Até que chegou num momento assim que a gente achou por bem, né? Os dois já tinham encaminhado bastante coisa, né? Os dois formados. Então a gente achou por bem, assim, casar, né? E aí, com o tempo a gente foi resolvendo, foi uma conversa bem madura mesmo, que a gente resolveu que acho que estava na hora da gente se casar. Minha residência está para concluir, ele tem uns projetos também. E aí a gente decidiu que ia casar. Com isso tem o pedido de casamento, né? Então, assim, eu vim aqui em Barbacena um dia com os meus pais, também estavam aqui, junto com os pais dela, e tem em Dores, né, que é onde tem a casa dos pais delas, a gente pediu, eu fiz o pedido lá, né? Eu pedi os pais dela e acabou que ela pediu também para os meus pais. Então ele veio com os pais dele, a Mira e o Carlos, até minha casa aqui em Dores, na casa dos meus pais. No meu primeiro dia de férias, dia 1º de maio de 2019 agora, eles vieram almoçar lá em casa e aí foi um pedido muito fofo, usou palavras muito bonitas. E foi uma coisa bem bacana, assim, que era uma coisa que a gente já estava querendo, já vinha estudando um tempo, então não foi surpresa para ninguém. Ela também ela se emocionou na hora pelas coisas que eu falei, mas também não foi surpresa nenhuma, ela já estava esperando isso. Então foi uma coisa bem bacana, assim. Meus pais também falaram, os pais deles, a minha avó, eu, lógico que eu chorei, porque eu sou uma chorona. Mas aí a gente ficou noivo dia 1º de maio de 2019 e na mesma semana a gente já marcou a data do casamento e é isso aí. Bem definido mesmo, bem objetivos. Is your work of art in the middle of the night? I look up to the sky, I can hear you singing over me through the fire and the flood. I know that I'm loved, I can hear you singing over me, yeah. Depois do nosso noivado, né, a gente começou a fazer uma preparação pro casamento. E assim, eu mesmo nunca tive assim um sonho de casar na igreja, de ter festa. Para mim, eu não achava que era muito necessário. Para mim, se você tá com a pessoa que você gosta, a gente passa a morar junto, já estava valendo. Depois que a gente ficou noivo, como a gente foi bem esquematizado assim, foi uma decisão bem pensada, o preparativo foi bem objetivo. Nessas mesmas férias em maio, a gente já foi na igreja, viu se estava disponível, já conversei com algumas pessoas, fornecedores, e já começamos a organizar tudo, principalmente porque eu moro em BH, o Matheus também mora em Divinópolis com os pais dele. Mas como é uma coisa assim que uma mulher gosta, né, e principalmente a Cândida, era um sonho dela, né, de se casar na igreja e fazer uma festa, né, para os familiares, para os amigos. Então assim, eu não quis colocar nenhum empecilho, então eu até incentivei a fazer. Mas aí, então, nesse sentido, eu deixei muito por conta dela, porque como é ela que tem mais esse sonho, eu deixei mais ela escolher. Então assim, onde vai ser, né, qual igreja, questão de decoração, questão de convites, né, a gente olhou muita coisa junto, mas eu deixei a palavra final ser dela. Então fica um pouco difícil às vezes de eu conseguir organizar as coisas de longe. Então contei muito com a ajuda dos meus pais, meus irmãos, Zé Francisco, Abílio, alguns contratos às vezes eu coloco no nome da minha mãe, para facilitar essa questão toda. Então assim, a gente já começou a entregar os convites, né? Já entregamos para alguns dos nossos familiares, já começamos a entregar para alguns de nossos padrinhos. Então assim, a preparação para o casamento eu acho que está sendo uma coisa tranquila. Mas está indo muito bem, eu imagino. Lógico que noiva é mais organizado, o vestido também já escolhi nessas férias, o Matheus ainda nem olhou a roupa dele, mas a gente já começou a entregar os convites.
A gente já definiu quem a gente vai convidar para padrinho, para tudo. Se Deus quiser, vai ser muito bacana. A Cândida, ela é bem responsável com as coisas dela. Então essa questão do nosso casamento, assim, eu acho que está sendo tranquilo, pelo menos para mim. Porque ela está encaminhando tudo, não estou tendo problema com nada. Então, sim, estou bem feliz. Está fazendo um ótimo trabalho, viu, Cândida? Tá de parabéns. A gente já fez nosso curso de noivos também. A gente fez lá em Belo Horizonte mesmo, por causa da questão logística mesmo, de ser mais fácil de fazer. E eu acredito que, assim, de espírito a gente já está muito preparada, de coração também. E, se Deus quiser, vai dar tudo muito certo no dia e principalmente para sempre, né? Suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. E eu acredito muito em nós dois juntos. Eu acredito que a gente tem tudo para ser muito feliz, para ser muito companheiro. A gente tem umas ideias muito semelhantes do que é uma família, quais que são os nossos objetivos. Assim, eu espero que a gente tenha sempre Deus no nosso coração, sempre com Jesus e a Virgem Maria na nossa casa. A gente sabe que a gente quer ter muito menino. Minhas amigas sempre me zoavam, meus colegas, quando eu falava que queria ter 4 filhos. Ela pensava, ah não, você tá ficando doido, ainda mais agora na residência, né? Fazendo obstetrícia, aí que o pessoal fica, Cândida do céu, você tá maluca. Para o nosso amor e para qualquer que seja as nossas dificuldades, que a gente possa vencer e para o nosso amor crescer cada dia mais. Mas o Matheus também tem uma teoria que a gente tem que encher o mundo de gente boa, né? Então, o nosso pensamento inicial é esse, lógico que a gente não sabe, né? Tudo está na vontade de Deus, mas eu acredito muito na nossa capacidade de ser feliz, de formar um casal que dá muito valor para a família, não só para a família que nós vamos formar, mas para nossas famílias de origem. Então, assim, porque eu acredito que o amor não tem limites, né? Não tem barreiras. Então, assim, passe o tempo que for, se a gente estiver confiando um no outro, tiver, assim, eu acredito que nós somos pessoas maduras, né? Somos pessoas responsáveis, vamos saber lidar com as diferentes situações, os diferentes desafios que porventura venham a aparecer. Eu, graças a Deus, sou muito apaixonada pelos meus pais, pelos meus irmãos, pela minha avó, minha família toda. E o Matheus também pela família dele. E nós damos muito bem um com a família do outro. A gente quer manter esse vínculo muito sadio, de muitos momentos bons. Mas eu desejo que nós sejamos cada dia mais felizes, cada dia mais amorosos, mais carinhosos. E que nós possamos também um dia aumentar, né? Fazer crescer a nossa família. Ter 1, 2, quem sabe 4, ou até 6 filhos, seja o que Deus quiser. E assim, eu desejo toda a felicidade do mundo para nós dois, para você, como a gente aprendeu no curso de noivo, que a gente tem que casar com o objetivo de fazer o outro feliz. Quero dizer assim que você é uma pessoa muito boa e sou muito feliz de ter você ao meu lado. Eu acho que você é uma pessoa muito carinhosa, muito meiga e é uma das coisas assim que me deixa feliz de estar ao seu lado. Meu objetivo é te fazer feliz e eu sei que o seu também é me fazer feliz. E um fazendo o outro feliz, seremos os dois muito felizes, se Deus quiser. Te amo muito. Cândida, meu amor, eu te amo. Eu quero mandar um beijo. Eu quero que nós sejamos cada dia mais felizes. Então, te amo. Fica com Deus. Estou ansiosa para o dia 11 de janeiro chegar, da gente ter esse dia e principalmente depois desse dia. Espero que a nossa realidade seja muito boa. Te amo muito, amor.
Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Don't